Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você? Esse é o plano. Federação do Transporte, em defesa do setor transportador. O ponto de vista de hoje recebe o presidente da Casa Durval Paiva, Hilder Campos, que também preside a Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer. Ele vai nos falar sobre a sua instituição, como ela está funcionando atualmente, quais as principais campanhas que está desenvolvendo, qual o balanço do Setembro Dourado e também como será o Fórum do Diagnóstico Precoce em alusão ao Dia Nacional, Estadual e Municipal de Combate ao Câncer Infantil que acontece este mês. E ainda vai nos falar como funciona a entidade nacional que dirige. Mas antes eu quero mandar um abraço para Sandra Cerqueira, para os amigos Arimateia, Douglas, Dinho, Ayrton da Pitu, Damião Potência, Alexandre do Leite, Mr. Cleide e Marcelo Rosa. Hilder Campos, uma satisfação grande entrevistar você pela segunda vez. Eu quero inicialmente agradecer por você ter aceitado o convite de estar conosco pela segunda vez. E eu queria começar, Hilder, perguntando o seguinte para o nosso telespectador tomar conhecimento. Há quanto tempo existe a Casa Durval Paiva de apoio à criança com câncer? Bom, Nelson, inicialmente eu queria agradecer a você pelas palavras, dizer que o prazer é meu de estar aqui, esse programa de tanta audiência, que leva uma mensagem diferenciada para o telespectador, né, do Rio Grande do Norte. E falar sobre a Casa Durval Paiva, ela já tem, na verdade, 22 anos. São 22 anos de luta, né, fazendo enfrentamento do câncer infanto-juvenil, buscando atender a causa, as demandas da causa, buscando resgatar a dignidade e a cidadania dessa criança e do seu acompanhante, da sua família, e interagindo com a sociedade. A casa ela buscou esse viés de ser parceira da sociedade, de interagir com ela, de ser financiada por ela, de ser mantida pela sociedade e por empresas parceiras que nós temos, e fazer com que essas crianças tenham uma possibilidade da cura. A gente luta pela cura. A cura real, a cura sem sequela, e que essa criança ela tenha a possibilidade de atingir o índice de cura que o câncer infanto-juvenil possibilita, né, se ele for diagnosticado precocemente. É um trabalho realmente digno de elogios e deixa a gente, todos nós, bastante sensibilizados. Agora, a Casa Durval Paiva, ela plantada há 22 anos, como você lembrou, ela teve tanto êxito que ela já extrapolou os limites geográficos do Rio Grande do Norte. Por isso que eu queria perguntar, em quantos estados hoje ela está atuando, além do Rio Grande do Norte? Não, na verdade ela só atua no Rio Grande do Norte, né? Ela acolhe algumas crianças que vêm de outros estados. Nós já pegamos uma parte, principalmente ali da Paraíba, aquela parte mais próxima de Campina Grande, numa determinada época vinha muita criança para cá, algumas do Ceará, e aí quando tinha o transplante aqui a gente recebeu do Maranhão, do Piauí, de Sergipe, então a gente acolheu essas crianças, né? O que ela conseguiu transcender, assim, é na sua resolutividade. Então a casa, ela serviu de espelho para muitas outras instituições no Brasil, principalmente do segmento de câncer. Ela teve projetos seus replicados fora daqui, muitos projetos que serviram de espelho para outras instituições. E isso deu uma visibilidade enorme, né? A gente conseguiu, também pelas parcerias que nós fizemos, nós conseguimos fazer parcerias importantes, tipo com a Bovespa, com a Fundação Volkswagen, com o Instituto Renner, com a Brinc, com o Instituto Ronald McDonald, parcerias essas que transcendem, na verdade, esse universo, essas fronteiras do Rio Grande do Norte, e em função da sua resolutividade, esses parceiros nos procuraram. Porque, na verdade, hoje ninguém no terceiro setor, né, dá dinheiro
porque você tem os olhos azuis, dá dinheiro ou tem recurso, aí ele vai abrir um edital, você vai se habilitar naquele edital e você vai ter um projeto apoiado por aquela empresa. Mas aí ela está depois acompanhando a execução, ela está auditando esses projetos, ela não deixa que não é um recurso a fundo perdido. Daí a preocupação que você tem que ter, na verdade, com todos os recursos que chegam na instituição, com a transparência, né, de você estar prestando contas, de você estar mostrando à sociedade o volume de negócios que você está fazendo e como é que está sendo empregado e a forma que o usuário ele está sendo beneficiado com aquele recurso. Essa transparência, essa abrangência que você falou, inclusive, fez com que a Casa do Val Paiva fosse premiada também, até no Criança Esperança, salvo engano, durante algum tempo? Na verdade, é a quinta vez que a gente é beneficiado com Criança Esperança, né? Agora, Hilder, qual é o tipo de atendimento dispensado a essas crianças e quantas até hoje já foram atendidas? Pois é, na verdade já passaram quase 1.400 crianças na Casa de Apoio nesses 22 anos. Crianças oncológicas, crianças com câncer e crianças hematológicas, que têm a doença do sangue, né? Então, nesse universo aí, a gente procura acolher a criança e o acompanhante, que geralmente é a mãe, e aí a gente procura tirar ela do foco da doença. Porque quando você adoece, eu falo sempre isso, mas é verdade, quando a gente adoece, a gente deixa de trabalhar, deixa de estudar, deixa de ter lazer. E aí a gente busca trazê-los para essa realidade do cotidiano, da rotina, que a gente reclama tanto. Ah, a rotina é muito ruim, mas quando você adoece, que você perde, você reclama que não tem. Há uma transversalidade entre essas atividades da sala de aula, que nós somos reconhecidos pela Secretaria de Educação como classe hospitalar. Nós temos professores na Casa de Apoio, professores no hospital, né, para atender essas crianças, para que elas não percam o ano letivo, para que elas, se não forem alfabetizadas, sejam alfabetizadas, tá? E é tanto que nós temos duas que são graduadas já na Farne, que a gente pagou a graduação delas, né, são nutricionistas, e a primeira delas passou no mestrado na Universidade Federal. Então são pessoas que estão ávidas por oportunidade, estão querendo oportunidade. Tem um que foi alfabetizado por nós, que ganhou o prêmio da Unicef, a melhor redação sobre o Estatuto da Criança. E agora eu tenho 6 que estão sendo, se capacitando para o Enem, que estão fazendo o Enem, que nós pagamos o cursinho para eles. Então a oportunidade, né, de vencer na vida, oportunidade de vencer o câncer e mudar a perspectiva de vida. Na hora que você possibilita isso, você tira o foco da doença. E é como se a gente desdenhasse um pouquinho do câncer. Eu não vou dar oportunidade para ele, senão ele vai ficar maior do que tudo isso. E aí, na hora que você está trazendo a criança para essa realidade da vida, você está mudando a perspectiva de vida dela. Com certeza, nós já tiramos alguns da violência física, da violência sexual, das drogas, mostrando para ele que eles podem ter outro tipo de oportunidade. Aí tem um blog deles, tem a TV Caquito, que é a TV que eles trabalham muitas as atividades dele, o Facebook, o Instagram. Então, é uma coisa diferente. Isso para a criança e para a mãe também, né? Então, nós temos uma parceria também que a gente oferece cursos online para a mãe e para a criança com certificação Microsoft. Então, quer dizer, elas estão na efervescência, elas saem de uma situação. São pessoas humildes, pessoas pobres, que não têm acesso, às vezes, a muitas dessas coisas, e vão para um universo diferenciado, fazendo o enfrentamento da doença. A dor, e em contrapartida, o ofício, em contrapartida, a sala de aula, em contrapartida, a música, o teatro, né? Então, são situações que mostram que há a possibilidade de você conviver até com a doença, buscando a cura e com qualidade, né? Isso é um diferencial, isso muda. Na hora que eu falo dos ofícios das mães, Nelson, eu já tenho mãe, agora esses dias, a terceira mãe que comprou um carro, com dinheiro dos ofícios que ela aprendeu na Casa de Apoio. Que beleza! Pois que é, beleza. Há uma mudança de perspectiva de vida. Tem a mãe que sai nas feiras livres, ela desenvolve os produtos dela, comprou o carro, não sabe dirigir ainda, mas já tem um motorista lá de plantão, e ela está andando nas feiras livres, ela está vendendo aquilo que ela aprendeu na Casa de Apoio. Quer dizer, ela mudou a vida dela. Tem a mãe que tem um salão de beleza, né? Tem a mãe que está organizando festas infantis, né? Vendendo docinho, vendendo salgado, ornamentando. Então, quer dizer, você veja que isso muda muita coisa na vida dessas pessoas. Não é à toa, eu soube de uma informação muito interessante que eu quero dar aqui para o nosso telespectador, que a Casa do Val Paiva foi reconhecida como
uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Agora, e a melhor do Nordeste, inclusive. A pergunta que eu queria lhe fazer é: quantas crianças atualmente estão na casa do Valpaiva e quantos são os profissionais que estão atuando em conjunto para esse atendimento? Esse reconhecimento para a gente é maravilhoso, né? Está entre as 100, está sendo reconhecido como a melhor do Nordeste. Posterior a isso, a gente já teve agora uma classificação onde a gente está no nível A. São 44 critérios que você tem que estar nisso aí, de transparência, de visibilidade, de prestação de serviço, na qualidade da prestação de serviço, de interação com a sociedade. Então, nós atingimos o nível A, isso é importantíssimo para a gente. E, em contrapartida, nos deixa muito preocupado, porque você é o primeiro ano desse ranking, que é do Instituto Doá e da revista Época, e você já se situar assim, então aumenta a responsabilidade para os outros anos. Mas é uma preocupação boa, né? Porque na verdade, o ofício da gente. E pelo histórico de vocês, com certeza, vão tirar de letra também. Pois, espero, né? Espero que a gente, na verdade, a gente já está trabalhando isso, né? A gente já está com uma consultoria para melhorar nossos indicadores ainda, né? Para a gente ficar mais bem situado toda a vida, porque eu acho que é grande prestação de conta que a gente dá à sociedade, né? É ser transparente, é obrigação da gente isso. E aí isso é um conceito, né? Nós temos 98 colaboradores. 98 colaboradores. Quantas crianças exatamente? Hoje em torno de 600 crianças. 600 crianças. Elas utilizam a estrutura da casa para algum serviço, ou elas estão em tratamento. Ou, por exemplo, essa semana passada eu entrei na sala de reforço, estava um ex-paciente tendo aula com a professora de matemática, de física, porque ele ia fazer o Enem. Então a casa sempre está aberta para essa equipe multidisciplinar, que é o médico, dentista, nutricionista, pedagogo, assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, professora de arte, professora de informática. Então é um universo de pessoas que tem como conceito de prestação de serviço qualificar essas crianças e seus acompanhantes. É mudar a perspectiva de vida, na verdade. São todos voluntários? Não, são 98 colaboradores, são profissionais que são contratados, que têm carteira assinada, que recebem salário e todas as questões que de um profissional de carteira assinada tem, tá? O INSS, o FGTS, tudo. Então, nós temos um custo fixo hoje que beira R$350 mil mês. Então, deixa para a gente falar sobre questão de custo daqui a pouco. Não sai daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos. Porque gente que coopera, cresce. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia e outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promater. E a Unimed Natal completa 40 anos de existência e muitas conquistas. A maior delas é fazer parte da vida de mais de 132 mil beneficiários. Quem tem Unimed Natal conta com mais de 1.400 médicos cooperados, além de uma ampla rede de hospitais credenciados, bem como laboratórios e clínicas. Seja você também um cliente Unimed. E nós voltamos à nossa entrevista com Hilder Campos. Hilder, no finalzinho do primeiro bloco, você ia falar sobre custos e exatamente eu vou começar o segundo perguntando. A gente, com toda essa estrutura gigantesca e bem sucedida, funcionando na casa do Valpaiva, em relação, já que os custos são altos, como a gente sabe, como é que funciona isso? Essa questão dos custos, que tipo de contribuição, quem contribui, se é mais governo, se é mais a empresa privada, se é mais a pessoa física. Como é que funciona essa parte? Na verdade, quem contribui é a sociedade, né? São pessoas físicas. Esses são os grandes colaboradores. Nós temos quase 20 mil pessoas que doam todo mês, tá? Que mantêm essa estrutura. E empresas privadas, empresas, fundações que desenvolvem projetos e a gente termina prospectando ao longo do ano uma carteira de projetos e aonde, em média, a gente está ganhando 5, 6 projetos por ano e que financia várias ações que a gente desenvolve, desde do ofício para a mãe, a sala de aula, às vezes o custeio da nutrição, um ou outro projeto. E, na verdade, o pesado é pessoa física. São as pessoas que acreditam na instituição. E, veja bem, desde o início até hoje, a gente percebe que há um trabalho voluntário muito intenso. A partir da própria diretoria, você como presidente... Diretoria e conselho são voluntários. Se alguém quiser ser voluntário, dar essa contribuição, como é que essa pessoa deve proceder? Ou essa instituição deve proceder? Deve buscar, né, a casa do Valpaiva. Lá tem um setor que cuida disso, né, tem o setor de psicologia, ele é quem encaminha junto com a direção o planejamento dessas ações. Tem uma capacitação para esse voluntário, todo mês tem isso, porque a gente não pode pegar um voluntário e colocar ele lá direto na atividade, porque às vezes você tem nós já tivemos uma semana de 8 óbitos, não lá na casa, mas das crianças que frequentam a casa. Então esse voluntário ele tem que estar habilitado para essa atividade, né? Ele vai trazer a solidariedade, a fraternidade, a palavra amiga, né? Uma doação, na verdade ele vai até receber mais em volta do que ele efetivamente doa, mas ele tem que estar preparado para esse envolvimento, ele tem que estar preparado para essa atividade. E às vezes ele é bom numa atividade e a gente coloca ele lá, né, no marketing, na nutrição, na sala de aula, mas às vezes ele quer também desenvolver uma atividade diferente daquilo que ele faz, daquilo que ele conhece. Ele quer estar mais próximo das crianças, no lazer, no passeio terapia, numa atividade qualquer. Então, isso é tudo feito, né, nessa capacitação que acontece todo mês. A Casa do Valpaiva, junto com mais 7, salvo engano, 7 entidades filantrópicas, idealizaram uma campanha que está acontecendo, chamada campanha O Dia do Doar. Eu queria saber de você exatamente de que consiste essa campanha e de que maneira a sociedade pode ajudar a manter esse trabalho que vocês estão em plena atividade. Pois é, o Dia de Doar, ele é um dia mundial, né? Ele já existe aí em 35 países, tá? E ele está desde 2013 no Brasil, e esse ano a gente resolveu lançar ele com mais ênfase aqui no Rio Grande do Norte. Aí nós convidamos outras instituições para participarem, né? Então são 8 instituições que estão capitaneando o Dia de Doar no Rio Grande do Norte, que é a Casa do Valpaiva, o Instituto do Bem, a Liga Norte-Rio Grandense de Combate ao Câncer, o Varela Santiago, a DOT, o SUVAG, a PAI e o GAC. Então, são essas instituições que já têm uma prestação de serviço alongada, que são conhecidas e reconhecidas pela sociedade, que estão desenvolvendo o Dia de Doar, que foi
lançado e que a gente está buscando, né, com a sociedade, desenvolver a cultura da doação. Essa cultura, a gente já tem, como eu disse aqui, 20 mil doadores, é um número bastante expressivo, é um case nacional isso, na verdade. O que a Casa do Val Paiva faz de captação com a sociedade. Mas tem muita gente que quer doar ainda, tem muita gente que não conhece as instituições. Então, o objetivo dessa campanha é criar essa cultura, é trazer as pessoas para conhecer essas instituições, mostrar o trabalho que elas fazem. Elas são instituições que estão na vanguarda, na verdade, no Rio Grande do Norte, dessas ações de terceiro setor. Então, até o dia 28, que é o dia, a gente vai estar fazendo ações voltadas para trazer o doador, aproximar o doador das instituições e da sua realidade. Então, a gente está lançando esse ano desse jeito. O ano que vem nós queremos ter mais instituições que tenham esse perfil, né? E também a doação através do imposto de renda. Nós queremos desenvolver isso. E para você ter uma ideia, no Brasil, só 1,5% do montante que poderia ser doado através do imposto de renda é doado para as instituições. Então tem muita coisa ainda para ser conquistada. A gente quer fazer isso aqui no Rio Grande do Norte, que as instituições, que as pessoas físicas doem para as instituições, porque no lugar desse recurso ir lá para o Tesouro, ele fica aqui, resolvendo as nossas necessidades e as nossas demandas. Mas aí a gente precisa da participação da sociedade como um todo. Os conselhos precisam se organizar para receber essas doações, tá? Então, envolve muita gente, a gente está começando essa discussão, a gente vai envolver esses segmentos, conselho, a própria a Câmara Municipal, o poder constituído, a prefeitura, o governo do estado, porque são conselhos... A Assembleia Legislativa também é uma ideia. Conselho municipal, conselho estadual, para que eles possam receber esse recurso, para se tornarem conselhos fortes. Nós temos exemplos de outros estados onde isso acontece e que vem muito recurso, que as pessoas começam a desenvolver essa prática e estão doando parte do imposto para instituições. Uma pergunta que eu quero lhe fazer, até porque tenho certeza... Alguns telespectadores estão assistindo a entrevista. O telespectador que quiser manter contato, pode fazer esse contato com quem e de que maneira? Você poderia dar o telefone e o nome de alguma pessoa lá na casa do Val Paiva, né, o telefone é o 4006-1600. Eu pediria, inclusive, que, por gentileza, a técnica pudesse colocar novamente o número. 4006-1600. Tá? E aí procura o marketing da Casa do Val Paiva, procurar a Juliana Luiz, né, que ela vai conversar com essa pessoa e ver se ela quer fazer trabalho voluntário, se ela quer fazer doação. Não é só a doação financeira que nos interessa, ela é importante, mas a de roupa usada, calçado, brinquedo, o trabalho voluntário, alimentos. Né? O nosso centro de custo de alimentos, a gente investe em torno de R$25 mil por mês nele. Então, qualquer doação em alimento para a gente é importante. São 300 cestas básicas que são doadas, né, então, por mês. Então, as pessoas, as empresas que quiserem fazer esse tipo de doação, para a gente também é muito bem-vinda. Hilder, setembro teve o Setembro Dourado, que foi bacana. Qual foi sua avaliação sobre essa campanha que aconteceu? Na verdade, eu tenho duas avaliações. Uma local, né, e outra nacional, né, já que eu presido a confederação, que é a confederação que faz a campanha nacional. O câncer infanto-juvenil, Nelson, ele tem uma possibilidade de cura altíssima. E nós temos no Brasil uma cura de país de terceiro mundo. Então, nós, nesses últimos 20 anos, avançamos muito em hospitais, em casas de apoio, mas a gente não conseguiu ainda resolver o problema da cura efetiva. Porque nós não queremos a cura com sequela, a gente quer a cura sem sequela. Desde que a criança chegue cedo para o tratamento, você tem alguns casos de câncer, possibilidade de cura maior que 90%, mas você tem que ter o diagnóstico precoce. E a gente está aí, segundo índices de em torno de 48%, igual da Venezuela. Então, a nossa preocupação é mudar isto, é fazer com que a criança chegue no tempo certo e ela se cure sem sequela, porque você vai ter um tratamento menos invasivo, um tratamento mais rápido, mais barato. Né? Todo mundo vai ganhar com isso, porque nós pagamos o tratamento. É o governo que custeia o tratamento do câncer infanto-juvenil, né? A quimioterapia, a radioterapia, ainda mais nós que pagamos. Então, a gente quer minorar isso, a gente quer minimizar esse tempo que a criança passa para ser atendido. Esse tempo que a criança passa
para que ela consiga chegar a um oncologista pediatra. Nós temos um problema da falta de pediatras no Brasil, muito maior ainda a falta de oncologista pediatra. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, é difícil ter um médico. 80% dessas crianças vêm do interior, aí ela tem uma dificuldade enorme de ser atendida lá, ela vai precisar às vezes do político, vai precisar às vezes do patrão, aí vai lá e demora muito tempo para ser feita uma suspeita, porque o diagnóstico é feito pelo oncologista, geralmente nos centros mais avançados. Mas aí o Setembro Dourado ele traz isso, fazer campanha de diagnóstico precoce. Nós atingimos no Brasil, nesta campanha desse ano, mais de 6.000 rádios, levando spots com sinais e sintomas, entrevistas gravadas ou entrevistas minhas ao vivo. Conscientizando as pessoas. Desenvolvendo cultura. Desenvolvendo essa cultura. Um exemplo disso, nós temos uma criança e uma mãe curadas de câncer, porque a mãe leu na sacolinha do Nordestão os sinais e sintomas. Suspeitou, foi em casa, levou a filha para o médico, para o pediatra, a menina curou-se. E ela despertou, foi se tocar também, foi lá com a suspeita, fez o diagnóstico de câncer de mama. As duas curadas. Agora, Rildo, eu queria fazer uma pergunta, porque o programa está quase terminando. Infelizmente, esse assunto é maravilhoso, é vasto. Eu tenho duas perguntinhas rápidas que eu queria que você respondesse bem sucintamente. Esse fórum do diagnóstico precoce do câncer infantil vai acontecer quando e aonde? Pois é, ele vem exatamente para trabalhar em cima dessa questão do diagnóstico precoce, né? São profissionais que vêm, que vão discutir. Vai acontecer aonde? Vai lá na Potigás, né, no auditório, tá? E a gente vai discutir com profissionais, com estudantes, tá? Com os simpatizantes, com os profissionais da área de saúde, toda essa questão do câncer infantil juvenil. Isso a gente faz há muitos anos. Em abril e novembro. Novembro que tem o dia nacional, o dia estadual e o dia municipal. Para que as crianças tenham a possibilidade de chegar no tempo certo. Essa é a grande luta que nós temos. É por isso que a gente faz essas campanhas, traz as pessoas, discute. Cada ano tem um tema, tem um tipo de câncer, tem um profissional voltado a conscientizar. A última pergunta agora tem que ser bem rapidinho, que o diretor já mostrou. Ele está gostando da entrevista, mas ele é chato. Ele fica mostrando quando a entrevista é boa, como a nossa aqui. A Confederação Nacional das... A Confederação Nacional que você dirige, ela tem dado esse apoio à Casa do Val Paiva e as outras entidades no Brasil todo que atuam nessa área? Pois é, ela congrega 53 instituições no Brasil, né? Ela discute as políticas, ela representa essas instituições em pleitos maiores, em ministério, em discussão, com parcerias. Nós lançamos uma campanha nacional com o Banco do Brasil, Ação Infância e Vida, que esse ano teve o 3º ano, né, voltada a divulgar sinais e sintomas, a captar recursos para as instituições. Arrecadamos 220 mil no primeiro ano, 1.200.000 no segundo, e estamos no 3º ano, no Brasil inteiro, com a capilaridade do Banco do Brasil. Então são parcerias que a gente tem montado, né, para divulgar a causa e ajudar as instituições no Brasil inteiro, inclusive a Casa do Val Paiva, que está nesse rol. Há quantos anos você já é presidente da Confederação? Ela tem 9 anos, eu estou há 8 anos presidente. Dos 5 mandatos, eu tenho 4. Que beleza. Eu quero, lamentavelmente, tenho que encerrar o programa, eu quero parabenizar você, tanto pela Casa do Val Paiva, por esse trabalho maravilhoso que você deu a conhecer a todos os telespectadores, bem como também pela sua presidência nessa confederação que é nacional. Desejo continuado êxito, continuado sucesso, tanto aqui como a nível nacional. E obrigado pela entrevista maravilhosa que você acabou de dar para a gente. Eu que agradeço, Nelson, mais uma vez o espaço, estar aqui com você, que nos deixa à vontade, que faz essa prestação de contas também e que ajuda, né? Você é um multiplicador, então o que você está fazendo, divulgando a Casa do Val Paiva, você está ajudando um monte de crianças que precisam chegar lá. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. A certeza também de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história.
Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você? Esse é o plano. Federação do Transporte, em defesa do setor transportador.